presente que temos em Jesus é este. Nele, somos feitos filhos de Deus. A igreja não é apenas um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Ela é um lugar de quebrantamento, acolhimento, empoderamento e envio. É um lugar de honra, comunhão e oração. É o corpo vivo de Cristo na terra. É a esperança do mundo. Deus nos convida para viver uma vida plena a partir da sua paternidade. Mas não faremos isso sem antes decidir pertencer definitivamente à nossa família espiritual. Vamos aprender como desfrutar de uma paternidade bem resolvida através de nossa família espiritual, a igreja, na última mensagem desses 21 dias de filiação. Acompanhe também o devocional 21 dias de filiação, disponível gratuitamente no aplicativo da Bíblia e o YouVersion. De filiação. Falamos sobre um Deus que é Pai, falamos sobre os nossos pais biológicos e hoje é dia de falarmos sobre a igreja, não só como instituição, não só como um lugar para frequentar, mas uma família. Quando nós olhamos a respeito desse tripé, essa relação com Deus, com a nossa família biológica e com a família espiritual, podemos estar orando. Você que veio domingo passado, passamos a semana inteira orando pelos cartões que vocês depositaram aqui. E na minha realidade foi tão especial poder ver alguns nomes até conhecidos e poder entregar ao Senhor a sua casa. Deus se preocupa com a sua casa. Deus se preocupa com a sua família. Ele quer que você viva bem, que você tenha uma boa família e que tudo te corra bem. Então foi muito especial. E hoje a nossa família é espiritual. Muitas vezes o que nos impede de viver essa real filiação em Deus, com a nossa casa e com a nossa igreja, é um senso opositor à paternidade chamado orfandade. A orfandade ela é um câncer. Ela corrói a alma. Ela denigre funções. Ela estabelece metástases em toda a nossa história. Passado, presente e futuro. E ela é o contrário da filiação. A gente tem costume de dizer aqui no Brasil, todo mundo é filho de Deus. A gente entende bem o que significa isso. Nós nascemos para sermos filhos. Nem todos aqui são pais, mas todos são filhos. Nós sabemos que essa posição traz para nós. E quando eu olho para isso, Pastor Fabiano e Pastor Ale escreveram um livro dizendo escolha ser filho, porque deixa eu pensar aqui com você. Esta aqui é uma igreja família. A questão não é se a igreja da cidade é uma igreja família somente. A questão é se você quer ser um filho desta igreja família. Nós temos muitos casos de adoção na nossa família, na nossa igreja. E o interessante é que a família, às vezes, quando ela vai adotar uma criança, ela realmente adota uma criança. Ela gera aquela criança no coração. Ela despende de dinheiro, de tempo, ela ama intensamente. E muitas vezes um caso de adoção não é bem sucedido porque o filho não decide ser adotado. Não decide ser filho. Eu quero te dizer que não há nada errado quando nós olhamos para Deus como Pai, ou a igreja como um todo. A igreja de Cristo vai muito bem. São os filhos e filhas que não decidem entender que a igreja é uma família. Então o pastor Fabiano e o pastor Ale escreveram um livro chamado Escolha Ser Filho, porque ser filho é uma escolha. E eles dizem o seguinte: uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão e não pertencimento, derivado de uma mentalidade pessoal e distorcida. Então qual é a solução para a orfandade? A paternidade de Deus e a nossa escolha. Por isso, nós vamos falar hoje sobre família. Efésios 5, 25, parte B, diz o seguinte: Cristo, olha que lindo isso, amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Este é um texto muito forte. Vou ler de novo, ouça. Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, amou a igreja e se entregou por ela. Esta é a paixão de Jesus, a igreja dele.
Várias vezes ele se intitula como noivo, é uma metáfora, mas é uma metáfora que faz muito sentido. E várias vezes a igreja é dita como noiva. Eu estive em Israel em 2013 e eu pude participar de um casamento tão diferenciado, aonde a noiva fica no altar. Acredita isso, brasileiras? E a expectativa é para a entrada do noivo. É um troço diferente. E a noiva entra, aquela coisa murchinha, mas quando o noivo entra... Então, no contexto de Israel, a chegada do noivo era esperada. E tal é o amor de Deus pela sua igreja. E aí você pode dizer, Vivian, mas a igreja brasileira, a igreja evangélica, tem tantas coisas difíceis. Talvez você tenha sido ferido por uma igreja. Talvez você está aqui essa noite só pela graça de Deus. Você prometeu para você mesmo que você nunca mais pisaria numa igreja. Mas eu quero te dizer, este não é o sonho de Deus para a igreja dele. Ele tem um sonho que possamos pertencer a algo que Ele mesmo instituiu. Deus só fez 2 instituições aqui na terra, a família e a igreja. E eu quero começar pedindo que você ouça essa canção, que diz que nós fomos adotados como filhos. Nós temos um Espírito que nos batiza como filhos. Decida essa noite ser filho pertencente a uma família. Ouça essa canção. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados por teu Espírito. Você pode se colocar em pé para nós cantarmos juntos? Nas trevas me encontrou. Ao seu falar, meu coração queimou. Em seus braços me acolheu. E pra sua mesa você me levou.
adotados por Ti, Deus. Nós somos coerdeiras com Jesus Cristo e é por isso que nós podemos cantar e dizer isso. Dizer a Ele, Senhor, eu sou filho, eu sou amado, eu sou coerdeiro com Jesus Cristo de algo que eu nunca mereci. O nosso Deus é um Deus de amor e nós clamamos ao nosso Abba, ao nosso Abba, ao nosso Abba, ao nosso Abba que está aqui, que nos ama e nós pertencemos somente a Ele. Por isso nós podemos cantar, nós somos adotados. Você pode dizer: fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Clamamos Abba, Pai, Senhor. Clamamos Abba, Pai. Nós somos Seus. Você é dele, você pode cantar, eu sou seu, pra sempre Seus. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos Seus, pra sempre Uma das coisas que conversamos na semana passada foi sobre a nossa filiação biológica. Se ela não estiver bem resolvida, provavelmente nós vamos ter muita dificuldade de sermos abraçados pelo Deus que é Pai. Por isso Ele vai nos dar condições, poder, graça, cura, perdão, para podermos abraçar os nossos pais biológicos, a nossa família biológica. Nosso pastor Carlito, ele vai dizer que Deus criou duas instituições na terra, a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. Mesmo sendo intensamente combatidos pelo maligno e pela sociedade hedonista, elas se mantêm vivas e em seu propósito divino sobre a terra. Amém? Aleluia! Talvez, não sei você, mas toda vez que eu vou a um casamento, eu me emociono. Toda vez que eu venho à igreja, eu também me emociono. Eu aprendi a entender a essência dessas duas instituições. Aprendi a separar bem as dores e feridas. A igreja é um lugar onde nós podemos receber tudo o que não recebemos da nossa casa. Existem pais, mães, irmãos mais velhos, irmãos mais novos. Existe o caçula, o irmão birrento. Existe o adolescente. Existe o irmão mais velho, sábio. E existem pais e mães espirituais. Pastora ainda Fabiana e pastora Leila vai dizer que enquanto a igreja não for uma família para pertencer, a sua frequência, ou seja, vir à igreja, será uma relação de consumo. Eu vou, usufruo de um benefício e vou embora para minha casa. Mas não é assim que nós vivemos na nossa casa. Nossa casa é uma partilha. Provavelmente muitos de vocês jogou o lixo hoje fora. Muitos de vocês lavaram louça. Você não está num hotel, você está numa família. E a igreja é um lugar de partilhar. Eu venho, sou abençoado, mas abençoo. E é tão interessante quando a gente olha a igreja nesse olhar, ele é a paixão de Jesus. Se eu perguntasse para você agora, qual a sua grande paixão? O que faz o seu coração acelerar? Talvez viagens, talvez esportes, hobbies, família, conhecimento, amizade, natureza. Deixa eu te dizer qual é a paixão de Cristo, a igreja. E que nessa noite ela também seja parte
de algo que estava até escondido no seu pensamento, mas que nós vamos, em nome de Jesus, trazer à tona. Atos 2, verso 46 diz que todos os dias, quando a igreja nasce, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Assim nasce a igreja. Em Mateus 6, de 9 em diante, o texto vai dizer: vocês orem assim. Olha que interessante quando Jesus ensina sobre oração. Essa oração mais feita no mundo, a oração do Pai Nosso. Mas às vezes a gente não para prestar atenção que Jesus ensina da seguinte forma, escute: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Diga teu. Venha o teu reino. Diga teu. Seja feita a tua vontade. Diga tua. Assim na terra como no céu. Jesus definitivamente sabia que não era a vontade dele, mas era a vontade do Pai. Era a vontade do que o Senhor estava como trazendo ao coração do próprio Filho. É interessante, o ensino de Jesus não era orar só por mim, pelo meu reino, pela minha família, mas é o teu reino. E a igreja de Cristo faz parte do reino. O foco é o reino de Deus e não o nosso. É tão interessante quando a gente pensa na igreja, lá em Efésios 3:10, o texto vai dizer que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, se tornando conhecida nas regiões celestiais. Dorme com um barulho desse. A igreja é a multiforme manifestação da sabedoria de Deus nas regiões celestiais. Ou seja, a igreja é a esperança do mundo. A igreja revela Jesus. 2 Coríntios 6,16 vai dizer: pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles, e andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No Antigo Testamento, Deus pediu para se fazer um tabernáculo para ele estar. No Novo Testamento, eu e você somos um tabernáculo aonde ele habita. Por isso que quando nós estamos em igreja, nós trazemos porções do Criador, porções do Salvador. E a igreja é esse lugar de pedras vivas, como diz a palavra. Porque eu carrego Jesus, Ele mora em mim. O Atmani vai dizer que Deus tem procurado estabelecer sua autoridade no universo. E a chave disso é a igreja. E adivinha? A igreja é você. A igreja sou eu. E sabe, antes de continuarmos aqui, às vezes a gente fica tentado a falar mal da igreja. A gente só não pode se esquecer que quando eu falo mal da igreja, eu estou falando de mim mesmo. Ah, essa igreja é isso, essa igreja é grande, essa igreja é não sei o quê. Não, você está falando de você. Porque você é o corpo. Você faz parte disto. E Jesus se intitula o cabeça da igreja. E o corpo tem diversos órgãos, diversos sistemas, funções. E cada um de nós aqui estabelece algo. Eu costumo dizer que o Fabiano é meio pele do corpo, né? É intenso, é sensível. É a primeira coisa que, a hora que você bate na pele do corpo, a primeira coisa que sofre é a pele. Eu digo que eu sou lá para dentro. Talvez eu seja um rim, um pulmão, sou lá para dentro. Mas é tão lindo que quando a gente taca o pé e o dedinho bate na quina da cama, todo o corpo sente. É assim que é ser família. Por isso que Deus, através dessa metáfora também do corpo, está trabalhando no que significa estar aqui. Sabe quando você está aqui, você tem pessoas tão diferentes perto de você. E são diferentes mesmo. E a igreja só não vai bem por causa da gente. Porque nós estamos crescendo. Nós estamos aprendendo cada dia o que é ser melhor, o que é perdoar, o que é ser transformado pelo Espírito Santo de Deus.
Mas se você entrou aqui essa noite pela primeira vez, e eu não sei qual a tua impressão de igreja, eu não sei as igrejas que você frequentou, de outras doutrinas, de outras religiões, eu quero te dizer que a igreja da Bíblia, a igreja que nasce em Atos 2, a igreja que Jesus estabelece é uma família. E talvez algumas outras igrejas evangélicas que você passou não se intitulavam assim, elas sabem disso. É tão interessante quando a gente olha e vê quando a ausência do amor pela igreja acontece algumas coisas. Por exemplo, uma incapacidade de experimentar o mover de Deus. Sabe aquele texto que a gente gosta muito, Mateus 18:18, que ligares na terra será ligado no céu, que desligar na terra será desligado no céu? A gente gosta muito desse texto. E no 19 vai dizer, se concordarem 2 na terra será feito. Preste atenção, Mateus 18 é um contexto de igreja. Se 2 ou 3 estiverem reunidos, igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como você vai enfrentar as suas batalhas diárias? Como igreja. Nunca entre numa guerra, seja espiritual, seja física, sem entender que atrás de você tem uma multidão. Nós estamos ligados, acabamos de fazer a ceia, é uma aliança. Quando eu entro nas minhas guerras espirituais, eu não posso me sentir só, porque atrás de mim tem 25 mil membros. Amém? Aleluia! A igreja traz para mim e para você um senso de proteção. Estava conversando com uma querida ali da OC. Ela estava dizendo, Vivian, ora por mim, ora pela minha filha. Está sendo tão atacada na escola. Ela fala, ela gosta de Jesus, ela gosta de vir na igreja. E as amiguinhas ficam rindo. Eu falo assim, tudo bem, as amiguinhas podem rir. Mas todo domingo ela está aqui com mais de 500 crianças. Para dizer, a igreja é o melhor lugar do mundo. É o lugar mais divertido do mundo. É onde Jesus está. Nunca sinta-se sozinho. Olha o poder da manada. Porque quando você estiver sozinho, tem a foto aí de um gnu. Vai aparecer aí. Esse mamífero. Quando um gnu está sozinho, os predadores veem ele como uma presa fácil. Não ande sozinho espiritualmente. Ande em bando. A família, no bom sentido, é um bando de proteção. Onde cada um tem a sua função. Ora, nós vamos fazer aquilo que eu compactuo com o meu dom. Eu tenho um dom mais na minha, eu tenho um dom mais mestre, eu tenho um dom mais de conversar, mas às vezes o Senhor vai me colocar nesse lugar mais atrás, às vezes Ele vai me colocar aqui na sua frente. Pensa como eu estou tremendo igual vara verde. Mas o Senhor quer que nós, como família, venhamos a aprender que tem hora de eu descascar batata com a minha família, mas tem hora de eu ir para a Disney com ela, por exemplo. Eu preciso entender isso. Então, na ausência, primeiro, uma incapacidade de experimentar o mover de Deus. Efésios 5 vai dizer, a partir do verso 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, entre igreja, entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A igreja é um lugar de mutualidades. É na igreja que nós aprendemos um monte de coisa. É na igreja que a gente abre a nossa casa para que outras pessoas venham, para que possam ter um tempo conosco nos grupos da cidade. É na igreja que eu aprendo a trabalhar, a servir. Enquanto você está sentado aqui, tem centenas de voluntários cuidando das suas filhas, cuidando dos carros, cuidando ali dos adolescentes, cuidando de toda a infraestrutura aqui no bastidor, para que você pudesse estar sentado aqui. Mas vai ter o dia que você vai estar no bastidor e alguém outro vai estar sentado aqui. Olha que lindo isso. Família, a gente leva lixo para fora, a gente lava a louça. Mas uma incapacidade de experimentar o mover pode vir também.
Consequências da ausência, uma estagnação espiritual. Texto: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Colossenses 2:2 vai dizer: eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por um forte laço de amor e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão. É na igreja que nós vamos poder crescer em Jesus. Uma outra característica da ausência, o distanciamento da minha missão de vida. Eu conheço N casos de pessoas que entenderam seu destino na igreja, servindo na igreja, recebendo uma cura na igreja. Pessoas, liderança, né? A gente costuma brincar que uma criança que cresce no ambiente de igreja, lá na escola dela, é a criança mais afinada, mais desinibida. É a criança que fala melhor, porque na igreja ela foi experimentando aqui. Ela canta desde pequenininho, 3 palavrinhas só. Ela chega na escola, todo mundo está desafinado, mas ela é afinadinha. Ela sabe falar na frente de todo mundo, porque ela brinca de ser pregador. Ela ajuda a professora. Crianças que crescem no ambiente de igreja são crianças que se destacam na escola. Amém, mães e pais? Aleluia. Mas a missão de vida, muitas vezes, nós precisamos entender. Em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou de antemão, para que nós pudéssemos praticássemos. Efésios 2:19 vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então eu costumo dizer que uma família biológica dá a direção do futuro, mas uma família espiritual dá a direção da eternidade. É através da igreja que você vai aprender que você é um ser eterno, que você tem muito a viver com o Senhor, e isso dá esperança para o nosso coração. Aleluia. Creia, a vida de Deus está em nós e se manifesta em nós, através até de lugares longínquos. Também, o que acontece quando eu tenho a ausência de um pertencimento? Correções de Deus Pai. Quando eu sei que Deus é o meu Pai, Ele vai me corrigir da forma mais amorosa. Mas eu posso perder isso, como diz ali em 1 Coríntios 11, a partir do verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. E a igreja, como um momento que tivemos como ceia, aonde estamos orando: Senhor, sonda o nosso coração. Vê se há algum caminho mau. E o Espírito Santo pode tocar o nosso coração e nos corrigir. Só Ele pode dizer coisas que a gente não quer ver ou não sabe. É nesse ambiente. E por fim, a ausência de proteção espiritual. Talvez você não acredite no mundo espiritual, mas eu quero te dizer que você acreditando ou não, ele existe. E a gente costuma dizer aqui na igreja: você pode viver sem Jesus, mas morrer sem Ele. O mundo espiritual é real. E a igreja é uma proteção. E você não tem que vir para a igreja só para ser protegido. Porque a maior proteção é o teu coração rendido ao Senhor. É o teu coração arrependido. Mas a igreja de Cristo é um lugar que me encoraja. É um lugar onde eu frequento 30 semanas. É um lugar onde eu venho no andar de cima. É um lugar onde eu venho nos cultos de cura e avivamento. E isso vai aquecendo o meu coração. É o poder da manada. Tem pessoas que vão orar por mim. Você, quando sair daqui, nós vamos ter ali no hall muitos voluntários queridos, um ministério chamado Posso Orar. E eles estão ali só para orar por você. Como ir embora para casa embaixo de uma oração?
Nós vamos ter o apoio pastoral aqui, a hora que terminar, pastores ministros que vão estar aqui para trazer um apoio. Talvez só um olhar, um sorriso, um estamos juntos. É uma proteção para o seu coração. Efésios 6,13 diz: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E eu quero terminar com você pensando em 5 formas que a gente pode então, como igreja, demonstrar o nosso amor e estarmos engajados como igreja. E o primeiro deles é: renove o seu amor por Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E o texto que eu quero ler é Marcos 12:30, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Eu renovo, eu demonstro meu amor pela igreja, meu engajamento pela igreja, amando o dono dela. E o dono dela não é o pastor Carlito. O dono dela é o Senhor Jesus. Esta igreja, ela tem um dono, ela tem um cabeça. E o nome dele é Jesus Cristo. E eu renovo o meu amor por Jesus. Eu preciso reconhecer que eu tenho amado a igreja o suficiente. Então, eu preciso saber que a minha vida é uma vida de confissão a Deus, dos meus pecados. Eu abro o meu coração para um líder, para uma pessoa madura. A Bíblia diz em Tiago 5,16, eu oro para o Senhor, eu confesso os meus pecados e recebo cura e perdão. Recebo perdão. E eu confesso para os meus irmãos e eu recebo cura. É tão interessante esse partilhar. E aí eu olho aqui e vejo que eu preciso reeducar a minha vida. Minha vida precisa ir talvez por um novo ritmo, um novo padrão, onde a igreja ela é inclusa. Eu conheço muitas pessoas que deixaram de aceitar propostas de trabalho simplesmente porque não queriam sair aqui da igreja. É sério. E hoje a gente está dizendo, sai e vai plantar, assim como foi lá em Petrolina, uma igreja da cidade. Talvez naquele lugar onde você está indo. E eu encontro aqui durante a semana, quando a gente está aqui, as pessoas vêm para cá. Vem aqui porque é um lugar de paz, é um lugar de cura, é um lugar de alívio, é um lugar de reconciliação. As pessoas fazem casamento, piquenique, trazem as crianças. É tão especial. Este é um ambiente promovido pelos céus, para que eu e você pudéssemos ter acesso. Segundo, como demonstrar o meu amor e engajamento pela minha igreja, família? Testemunhe da sua fé e divulgue a sua igreja. É a sua família. É a sua fé. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando a minha vida é um testemunho, não é para mim que as pessoas estão olhando. Porque às vezes elas vão olhar para você e falar assim, não, você seria impossível de fazer isso. Mas elas vão estar reconhecendo o Deus a quem eu sirvo. E você tem uma igreja que você pode trazer pessoas. Tem vários cultos, várias celebrações, para várias faixas etárias, para vários propósitos. São ambientes com várias temáticas para que você traga pessoas e diga, olha lá na minha igreja. Isso é importante. A sua vida precisa ser contagiante. Terceiro, como demonstrar o amor e o engajamento pela minha igreja família? Honre e interceda pelos seus líderes espirituais. Olha o que diz a palavra: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E em 2 Crônicas 20:20 o texto vai dizer: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Mas, como se tivesse um mas ali, tenham fé nos profetas dele e vocês terão... O que está escrito? A vitória. Uou! E aqui nós não estamos colocando ninguém em plataforma nenhuma. É Jesus. Já falamos e estou repetindo. Mas você precisa orar e interceder pela sua liderança próxima, um líder de GDC, e até a liderança dos nossos pais espirituais, pastor Calito e pastora Leila. Em 2 Samuel 21, já estou indo aqui para o fim do texto, que ele vai dizer, né? Sobre Davi, que Davi se cansou. Olha que interessante. E Esfibonebe
que era do gigante cuja a lança pesava 300 siclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Que texto forte. É o Senhor. E mais uma vez, eu não sei a sua experiência com liderança. Eu não sei a sua experiência com autoridades. Mas ela precisa experimentar da cura dos céus. Para que a gente possa, em nome de Jesus, viver aquilo que a Bíblia está dizendo. Sobre liderança espiritual, numa casa espiritual. 4, priorize os movimentos do reino. Se você entende que a igreja é um lugar de engajamento e de amor, tem prioridades. Na sua agenda tem que ter a agenda da igreja. Quando você vai tirar férias. Eu conheço um monte de gente que não tira férias na primeira semana por causa da semana da virada de dezembro. Porque olha só, nossa, é a semana da virada, então vamos tirar férias depois? Ou depois de uma conferência. No Alto de Páscoa, um monte de pessoas pegam lá metadinha das férias para poder servir a semana toda. É especial demais. Quando a igreja faz parte da sua agenda, eu quero te dizer que a sua agenda é a agenda do céu. E o Senhor vai fazer prosperar todas as outras demais atividades, todas as outras coisas que você tem que fazer. Você não vai perder cliente, não vai perder paciente, você não vai perder nada. Você está com sementes poderosas nas mãos. Aleluia. E quinto e último, como demonstrar o amor pela igreja? Supere a orfandade de uma vez por todas. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, como li anteriormente, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, é tão interessante, enquanto igreja, nós precisamos entender que esse movimento é muito mais da minha direção em direção à igreja do que não só da igreja em direção a mim. A igreja está aqui. Ela é acessível. Mas eu preciso, na minha filiação, dar passos. E às vezes a gente vem mancando. Às vezes a gente vem gaguejando. Eu quero dizer, venha. Venha. E daqui a pouco você está um filho mais fortinho. E daqui a pouco você não só está vivendo como filho, mas está trazendo outros filhos para esse ambiente. Pastor Carlito vai dizer, a famosa profecia de Malaquias foi a de que ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos e os corações dos filhos para os seus pais. O texto de Malaquias é uma referência não apenas sobre a questão familiar, mas também sobre a herança deixada pelos filhos de Deus, que aqui é um legado à próxima geração. O avivamento vindouro será estabelecido e sustentado como resultado de fé e atitudes intergeracionais. Daqui a pouquinho nós vamos viver transições na nossa vida. Talvez hoje você é um líder, você vai passar a liderança para alguém. Talvez você hoje é um líder aprendiz, você vai se tornar líder. Talvez você é um frequentador de GDC, mas está fazendo um curso para se tornar um líder aprendiz. Os líderes dessa casa também vão ter as suas transições. Tirando esta quarta-feira, as demais quartas-feiras, como foi as duas últimas, nós estamos ministrando através do avivamento e as gerações. E meninos e meninas estão pregando ali, jovens. Porque nós precisamos entender que a igreja é um legado. E é na igreja que eu aprendo a viver as minhas próprias transições. Eu conheço um monte de aposentado que teve sentido na vida depois que entrou para a igreja. E realmente se aposentou para viver, sabe, só para Jesus. A igreja deu destino para eles. E eu preciso entender, como diz o avivamento, e esse legado de coração. Coração que se derrama na vida do outro e que é derramado na minha própria vida. Então eu preciso superar a minha orfandade. Entenda, olha, a família espiritual, ela é eterna e ela está sob intensa ação do céu. Ouça, a família espiritual tem problemas, claro, como toda família. Mas eu não risco o meu sobrenome porque eu estou tendo problemas
com a minha família biológica. Não risque a sua igreja pelos problemas que talvez você tenha aqui. Busque ajuda. Tente conversar. A família espiritual clarifica, empodera e nos envia ao nosso destino. Já disse isso. A família espiritual é uma das principais proteções contra a orfandade. Ela me lembra o tempo todo. Nós acabamos de cantar. Fui adotado como filho. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família. Batizados pelo Espírito. Aleluia. A família espiritual entrega o que a biológica não conseguiu oferecer. A igreja prossegue sem uma família, mas uma família biológica nunca prosseguirá bem sem uma igreja. É aqui que aprendemos a ser pai, mãe. Eu perdi minha mãe com 14 anos. Filha única, não sabia fritar um ovo. Estava contando esses dias para uma pessoa. Minha mãe falece de sábado para domingo. Muitos aqui conhecem minha história. Domingo todo mundo em casa. Segunda-feira não tinha um ser vivo da minha casa. Os meus tios, foi todo mundo embora. Porque o luto é difícil, né? É difícil superar. Eu quero te dizer que nessa igreja eu tive pais e mães que me ensinaram a cozinhar. Me ensinaram a namorar. Me ensinaram no meu casamento. Me ensinaram na minha maternidade com 2 filhas. Nessa igreja empoderaram o meu destino, me deram uma profissão. E é tão interessante que você não precisa ter perdido pai e mãe para que a igreja seja seu pai e a sua mãe. Porque eu conheço muitas pessoas da minha idade com seus pais e suas mães, lindos, maravilhosos, todos aqui na igreja, mas que também encontram na igreja um lugar de outros pais e outras mães. Porque melhor que seja o nosso pai, melhor que seja a nossa mãe, ele não sabe tudo e ele não é bom em tudo. Mas aqui na igreja você vai encontrar coisas boas que talvez a sua mãe não te ensinou, que talvez o seu pai não ensinou. Que oportunidade, que privilégio. Se não há possibilidade de desistir da família biológica, não deveria haver possibilidade de desistir da tua igreja. O diabo fará de tudo para causar desconexão com a igreja. E o modelo bíblico nos revela que a liderança é sobre paternidade espiritual. Se o Senhor quisesse nos ensinar a ser pais, o próprio Deus viria à terra. Mas Ele mandou o Filho para que pudéssemos aprender com o Filho dele o que é ser um filho. Eu olho para Jesus e eu vou atrás de Jesus. Mudar de igreja não precisa ser a minha última opção. Sem tempo, preste atenção, dê tempo para a igreja. Sem tempo não tem raiz, sem raiz não tem destino profético. A vida flui pela honra e o nosso destino passa pelos nossos pais espirituais. As suas decepções familiares não tratadas poderão travar o seu relacionamento com a igreja. Vamos cuidar disso. Tenho que proteger o meu coração da rebeldia e da religiosidade. E tenho que amar sacrificialmente aquilo que Jesus mais ama, a sua igreja. E Jesus ama tão sacrificialmente que a cruz é a prova do tamanho do amor dele pela sua igreja. 1 Coríntios 2,19. Termino assim. O texto diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! E a igreja vai te ensinar a esperar e a amar ao Senhor. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora.
A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.